Olá, todos, todas. Marcelo Leite é nosso convidado especial de hoje na nossa série Quem é o Outro? Ou como é que a gente pode viver com uma coisa tão diferente do eu, que a gente chama de alteridade, que tem diferença, mas tem semelhanças. Às vezes a gente acha que é gêmeo, ou às vezes a gente não entende nada. Marcelo Leite, você tem um trabalho bem vasto, fazendo ciência, jornalismo, tentando juntar essas duas pontas, e hoje está numa viagem muito especial. Vamos conversar sobre tudo isso, mas se apresenta primeiro. Quem é você? Maria, obrigado por convidar para a gente estar conversando. Eu sou Marcelo Leite, como você já disse. Eu sou um jornalista de ciência há mais de 40 anos. Boa parte do Estrada, né? Estrada. Esse Stuttgart atrás de você diz que você vai de A a Z, né? Você- de fato, morei na Alemanha, justamente fazendo estágios lá na imprensa alemã sobre jornalismo científico. Olha só. Dei a sorte de estar morando lá em 1989, o ano da queda do muro. Aí a Folha de São Paulo me convidou para ser correspondente lá. Eu fiquei mais um tempo, mais 6 meses, 8 meses. E Uhum. voltei para o Brasil para continuar fazendo o que eu amo, que é jornalismo científico. Eu gosto de ciência, quase fui biólogo. Na Ah, última hora, na última hora decidi partir para o jornalismo, que eu achava que era você literatura. vê. Peraí, sem querer, ó, eu às vezes dou umas interrompidas, você me perdoa, viu, Marcelo? Mas Vontade. é assim, aquele clique que faz, sabe, no ouvido de psicanalista, uma coisa terrível, assim. Então, quase fui biólogo. Você vê que teu interesse com o estudo da vida e com o que é fazer ciência não larga a gente, né? Não. Quase fui, mas você vê o que que é o inconsciente e o que que é o desejo inconsciente. A gente não larga. Fica uma dica aqui para quem estiver escutando a gente, né? Então, saiba os caminhos que você não trilhou, porque a vida vai te fazer talvez dar uma volta e você vai trilhar de outro jeito, né? Então, temos Então, aqui um Marcelo cientista, afinal, né? Não só um jornalista. Mas vai, conta lá, desculpa. só complementando que exatamente a volta que eu dei, como você falou, foi fazer jornalismo de ciência, né? Uhum, E concentrar nos temas de biologia. Então, eu escrevi muito sobre ecologia, floresta amazônica, mudança climática, genômica e genética. Durante muito tempo me ocupou muito. Aliás, fiz um doutorado sobre isso na Unicamp. Acabou dando um livro que se chama Promessas do Genoma. Mas depois de escrever durante muito tempo sobre meio ambiente, mudança climática, eu dei a sorte aos 60 anos de descobrir um assunto novo. Esse é o bom da minha profissão, é que a gente toda hora continua aprendendo. E uhum. foi justamente os psicodélicos, as substâncias psicodélicas, mais especificamente a ciência psicodélica. Ciência psicodélica, sim, para quem estiver escutando a gente, presta muita atenção que você não ouviu errado. É isso mesmo, né? Psicodelia com abordagem que vai quantificar os efeitos de como a nossa mente pode sair da consciência. Sou eu definindo, mas Marcelo, eu estou ousando. Define você os termos da tua mais recente pesquisa. Então, nos últimos 6 anos eu me dediquei a esse assunto. Eu tenho um blog que se chama Virada Psicodélica, da Folha de São Paulo. Uhum. Ontem mesmo andei publicando umas coisas, anteontem, para ser mais exato. E escrevi um livro que se chama Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, que saiu há 2 anos pela editora Fósforo. Sim, aliás, o livro não está aqui comigo, mas eu tenho esse livro. E eu já li esse livro. Ah, por favor, levanta mais a capa, Marcelo, que é linda essa capa. Olha aí, Psiconautas.
Que palavra é essa, psiconautas? Conta aqui para os nossos ouvintes. Psiconautas é um neologismo para quem viaja, digamos assim, na mente, na consciência, com a ajuda dos psicodélicos. É um termo que se consagrou, tem até livros, além do meu, outros livros mais antigos usando essa palavra. Mas voltando ao que você pediu para definir o termo psicodélico, né? A etimologia grega desse neologismo, também é um neologismo, quer dizer manifestador da mente, algo assim, revelador da mente ou da alma, se você quiser, né, da psique. Psique. E Uhum. psique, exatamente. E isso se aplica principalmente a uma classe de substâncias conhecidas como psicodélicos clássicos, que são a mescalina, o LSD, a psilocibina de cogumelos mágicos, dos chamados cogumelos mágicos, e a dimetiltriptamina, que é a DMT, mais conhecida como DMT, que está presente na ayahuasca e em outros organismos e plantas. Inclusive no cérebro da gente existe produção endógena de dimetiltriptamina nos nossos cérebros. Essas substâncias elas atuam sobre determinados receptores e redes cerebrais, provocando isso que se chama de efeito psicodélico ou viagem na linguagem popular, que é uma alteração de consciência que vem sendo estudada e que de 15, 20 anos para cá ressurgiu todo um campo de pesquisa em neurociência e também na clínica psiquiátrica, mostrando que essas substâncias, tudo indica, com estudos ainda iniciais, mas já em fase de conclusão, terão efeito terapêutico. Por exemplo, para depressão, especialmente depressão resistente a tratamento, mas também para uma gama enorme de outras. Ansiedade, pânico, ideação suicida. Agora tá assim, Tudo, tá toque, o wide range, né? Tá, o espectro está se abrindo e a cabeça das pessoas também está se abrindo, né? com certeza. Tá entrando um monte de coisas, desde dor de cabeça em salvas, enxaqueca, E anorexia, tá? Toque, realmente tem muita coisa. O que está mais avançado são dois ramos de pesquisa, vamos dizer assim, específicos. Um com MDMA, que é chamado êxtase, para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Esse está super adiantado, está em fase 3, aliás, já foram feitos os estudos, os ensaios clínicos de fase 3, e este ano ainda deverá ser apresentada para a FDA, né, a Anvisa americana, um pedido de licença para um protocolo de psicoterapia com MDMA para esse transtorno, e se acredita que, se não der nada errado com a FDA, em meados do ano que vem ou até o final do ano que vem, deverá sair essa licença para essa nova modalidade de tratamento psicoterápico com MDMA. Esse é um deles. O segundo, mais adiantado, um pouquinho mais atrás, é o uso da psilocibina para tratamento de depressão. Psilocibina dos cogumelos. cogumelos. Exatamente. Isso também está bem avançado, tem estudos já de fase 3 ou em preparação ou em andamento, pelo menos dois, e recebeu também da FDA um tratamento especial, como no caso da MDMA, que eles chamam de Breakthrough Therapy, que seria uma terapia revolucionária, uma terapia inovadora. Isso acelera um pouco o processo de licenciamento. Isso é o que está mais adiantado. Mas tem muitas outras pesquisas com outras substâncias que estão também ou em fase 1, fase 2, enfim, um monte de empresas surgindo, startups, querendo levar aí o seu pedacinho dessa nova. Eles estão chamando de renascimento ou renascença psicodélica. Renascença psicodélica. E se sabe que eu tive em Boston o semestre passado e esse ano também, algumas semanas, e é impressionante o número de lojas de cannabis. Então, assim, claro, você está falando de MD, você está falando de cogumelo, mas também já está disseminadíssimo Nova York. Então, assim, o próprio uso medicinal
de cannabis também entra aí para dor, né? Você falou de dor de cabeça, enxaqueca, mas para tratamento aliado à oncologia, câncer, para insônia, para as pessoas dormirem melhor. Então, toda essa história de saúde mental que a gente está chamando, né? A gente está entendendo que não só o corpo adoece, mas a mente adoece, e que essas duas coisas estão conectadas. Então, também é, eu diria, uma renascença de buscar desfazer a cisão que a gente construiu mente-corpo, que os antigos lá atrás, eles juntavam mais. E a gente fez, né, tem toda uma história disso, como é que a gente fez esse splitting e tentou sufocar o corpo e recalcar tanto o prazer quanto a sexualidade, quanto aquilo que ultrapassaria a consciência. Então, Com por isso certeza. que a gente está aqui também nessa conversa, e aí deixa eu falar duas coisas para as pessoas, que a gente está falando de uma ciência, porque você acabou de voltar de uma conferência. Olha isso. Então, eu ia começar por aí, esqueci, Marcelo, mas conta aí para gente. É uma conferência 2023. A gente está, assim, o que está mais updated, né? O que está mais atualizado, e é pesquisa científica que está já conectando com o mercado, que é o que você acabou de falar, startups. Então, Com assim, certeza. cada um quer uma fração dessa indústria, porque o que está se vendo é o nascimento, o renascimento dessa ideia, dessa outra forma de ver o mundo, junto com uma indústria. Então, conta aí essa conferência, como é que é isso? A nossa cabeça está pronta para isso? Aqui no Brasil também? Como é Aqui que. no Brasil, eu Hum, diria que não muito ainda, mas essa conferência se chama Psychedelic Science, justamente ciência psicodélica. Eu fui em duas, desculpa, em 2017 eu estive na primeira, na Califórnia, na cidade de Oakland. Foi quando eu comecei a escrever sobre o assunto, porque eu descobri que tinha uma quantidade enorme de pesquisas clínicas já uhum, acontecendo, começando. Esse ciclo, de certa maneira, se completa agora com a conferência que se realizou agora no final de junho, em Denver, no Colorado. Eu fui para lá para fazer a cobertura jornalística pela Folha de São Paulo. E só para você ter uma ideia de como a coisa cresceu, em Oakland, 6 anos atrás, tinha 3 mil e poucos participantes. Nessa, em Denver, tinha 12 mil. Quer dizer, multiplicou por 4 quadruplicou. quadruplicou em termos de inscritos. E a própria área de exposição ali de estandes de empresas era gigante, era muito mais profissional. Tem um monte de clínicas de cetamina, um monte de gente vendendo cogumelos ou coisas parecidas, enfim, ensinando a plantar. É uma coisa impressionante o crescimento do interesse comercial, inclusive. Mas a maior parte da conferência era uma conferência de ciência mesmo. Então, tinha muitas apresentações científicas com o estado da arte, como você falou, nesses estudos. Uhum, Você dá um exemplo de um estudo mais ou menos recente, que saiu o resultado ou no começo deste ano ou no ano passado, que é a Universidade de Nova York, usando psilocibina em experimentos, claro, para tratar a dependência ou abuso de álcool. É uma coisa uhum, bastante. E o que as pessoas não sabem, que eu acho mais incrível, eu mesmo não sabia antes de 2017, é que antes da proibição na década de 70, pelo menos desde 1950, meados dos anos 50, até a proibição em meados dos 60, começo dos 70, houve vários estudos com LSD para alcoolismo. Eu não sabia disso. Por isso que se fala em renascimento, porque uma linha de pesquisa que foi interrompida mano militar, e vamos chamar assim, né, a força uhum, pelo uhum. Estados Unidos se espalhou pelo mundo, por conta da contracultura, da oposição à guerra do Vietnã. Os psicodélicos nessa parada acabaram sendo criminalizados. Isso interrompeu completamente, ou quase completamente, a pesquisa com essas substâncias. A partir da virada do século, vamos chamar assim, né, do começo dos anos 2000, isso começou a ressurgir aos poucos, com estudos com psilocibina para ansiedade, pacientes terminais, redução, né, da ansiedade com a perspectiva da morte.
E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje tem uma explosão de artigos científicos, é difícil até de acompanhar. Eu mesmo, para o blog, sofro. Saiu segunda-feira, se não me falha a Tem memória. que ler o tempo inteiro, né, Marcelo? Segunda de manhã você vai na Lancet, depois à tarde você vai no New England Journal, depois você vai. Ó, Então, acabou de sair um artigo sobre o uso da psilocibina para anorexia que eu nem consegui ler ainda. Já uhum, li que saiu reportagem sobre isso, mas não deu tempo ainda porque eu estava ocupado com outras coisas. Então é isso, essa conferência foi enorme, deu uma série de lampejos ali para mim, uma coisa que eu achava que era uma espécie de calcanhar de Aquiles desse renascimento, uma fraqueza que era essa multiplicação de condições mentais ou transtornos que poderiam potencialmente ser tratados como psicodélicos, me parecia uma coisa. Isso aí vai dar uma ideia de panaceia, não é uma boa ideia, porque não existe cura para tudo no mundo e nem cura fácil, né? A gente sabe disso. uhum. Muito menos no aspecto bioquímico. Embora tudo isso que está renascendo seja, como insisto na questão de que é psicoterapia apoiada em psicodélicos. Não é só uma droga, só uma pílula, só a química. É a ideia de que você tem que ter um tratamento com preparação, sessões de dosagens e sessões de integração, como se fala posteriormente, para você trabalhar justamente os conteúdos que aflorarem, né? Durante a sessão ou depois dela, durante a fase que se chama de afterglow, quer dizer, o brilho residual dos psicodélicos pode ficar por dias ou semanas ou até meses, essa sensação de bem-estar e de que você está em contato mais próximo com os seus traumas, suas dores, de uma maneira não tão mais dolorida, não tão geradora de pânico, de depressão, etc. Esse Que seria são o os grande. seus. Que é conectar com os seus conteúdos, né? Com o seu ser, com a sua vivência, com aquilo que ficou marcado. Não deixa de ser quase assim, fazendo uma pequena ponte, não deixa de ser uma psicoanálise, né? Porque o Freud, ele começou ali com você lembra, né? A história da hipnose. Então, foi a primeira tentativa metodológica do Freud, que era fazer esse mergulho. Uhum, Parecido um pouco, só que aí o que acontecia, o que vinha à tona, você não integrava. Por isso que o Freud, de alguma maneira, mudou para a associação livre. Ele mudou para dizer, bom, fala o que te aparece aí, vamos, fala do sonho, fala, né? Ou vai nas suas viagens e o que você sonhou, o que te apareceu quando você entrou numa viagem de ácido, que seja, né? uhum, uhum. Né, ayahuasca, no rapé, no MD, o que te apareceu? Aí, esse objeto que vem, que é muito. O inconsciente, ele também é um outro. O próprio inconsciente não deixa de ser uma alteridade, é o que você Entendo. viu, que você sonhou. Então, essa palavra que você falou é importantíssima, que é integrar, que é Uhum. trazer, paradoxalmente, para a consciência. Senão fica ali, num baú do qual você está alijado, você está fora, porque é você, mas não é. É o eu, mas não é o eu. Então, Exato, sou eu, é meu ser, mas não é o ego, não é o eu. exato. É. Então, esse é o desafio, por isso que é tão próprio e tão outro, é tão alteridade. Aí eu te Com faço certeza. uma pergunta que eu acho que é central aqui. Por que a gente fez essa guerra às drogas? Por que essa alteridade assusta tanto? O que tem aí que a gente se apavora? Depois de tantos anos mergulhado nisso, né? Assim, por que Aldous Huxley, por que não emplacou ali ou foi esse boom e depois, né, ou Leary, por que esses visionários que mostravam outro universo, outra forma, por que fica alguma coisa que quase resvala num Orwell, num 1984, né? Tô tentando juntar aqui vários fios de movimentos relevantes dos anos 60, 70, na verdade, né, virada segunda metade do 20, porque a gente está
70 anos depois, 60 anos depois, podendo, assim, ter menos medo de Uhum. tudo e reconectar com isso, reescutar isso. Por que que assusta? Será que agora vai? Essa é uma questão. Tem gente que tem receio de que ocorra um novo revertério, como eu escrevi outro dia, ou um backlash, como eles falam em inglês, né? Mas eu diria que é fundamentalmente fruto de propaganda intencional mesmo, começando do governo americano e depois isso se espalhou pela cultura mundial. Mas o que, que aconteceu? Eu diria que Huxley, Timothy Leary, é, o Ram Dass, uma série de escritores, eles emplacaram, sim, eles foram os Sem heróis dúvida, intelectuais, sem dúvida. São os founding fathers, né? uma revolução profunda no comportamento que produziu a nossa geração, ou pelo menos a minha geração, e tudo que aconteceu desde os anos 60, da revolução sexual ao comportamento dos jovens, à liberação comportamental em geral, enfim. O que, o que, que os psicodélicos produzem? Você mencionou agora há pouco reconectar-se com o outro dentro da gente, né? Uhum. Eles provocam, um dos termos usados é dissolução do ego. Quando a dose é muito alta, você tem uma despersonalização, que é ao mesmo tempo uma sensação, para quem já experimentou, de conexão profunda com o mundo e com a humanidade em geral. Né? E às Eles são vezes com o universo, né? um Tem universo, um muitos. cosmos, vivido como Isso, é experiência uma ideia de mística, cosmos, é uma ideia de transcendência do ego, eu diria dissolução e transcendência. com Por isso certeza. que Uma às experiência, vezes flerta com algo do sentimento oceânico, né? exatamente, exatamente, que é vivida por muitas pessoas como uma experiência mística, E religiosa. Não é o meu caso, mas eu não gosto muito dessa moldura. Como eu escrevi outro dia, apesar de ter tido experiências profundas, espirituais, no sentido leigo da palavra, eu continuo sendo um ateu, mas muita gente até se converte depois de ter sido ateu. Mas uhum. isso, do ponto de vista de comportamento daquela geração dos anos 60, provocou um profundo questionamento de todos os valores da sociedade americana, principalmente, mas aqui é uma sociedade que estava se mundial, uma cultura que estava se mundializando, se globalizando Uhum. pelo cinema, pela música pop e tudo mais. Então isso se espalhou pelo mundo, chegou inclusive ao Brasil, movimento psicodélico, hippie, etc., que basicamente era o quê? Contra a guerra do Vietnã, contra a repressão sexual, pela liberdade artística, pela quebra de todas as estruturas, contra o autoritarismo nas universidades, enfim, e nas famílias. Isso provocou uma reação conservadora fortíssima com o governo Nixon, veio a proibição, e para justificar essa proibição, uma massa enorme de propaganda dizendo que os psicodélicos enlouquecem as pessoas, que as pessoas tomam e pulam do 10º andar, jogam o carro contra o poste, atacam os familiares, e um ou outro acidente ou surto psicótico aconteceu e pode acontecer com psicodélicos. Não vamos dourar a pílula. Mas Não se eles acontecem também sem tem. nenhum psicodélico e podem acontecer com psicodélicos autorizados, por exemplo, o mais radical deles chamado álcool. Exato, exatamente. Eu chamaria de psicoativos ou psicotrópicos, não psicodélicos, para não manchar o nome do uma coisa que Verdade. pode se tornar Como remédio. psicotrópicos, né? Como que eu acho um nome maravilhoso, aquele que tem entropia, que tem atração pela psique, atração pela alma, né? Ou seja, até chocolate, Pois até é, café, açúcar, né? são drogas, todos isso são drogas e São todos drogas podem que moveram provar. as grandes indústrias coloniais e que o Brasil aqui forneceu matéria-prima. Lembra? Século XVII, XVIII, XIX, a gente foi ali, ó. Açúcar, cacau, café, é a base. Agora a gente está vendendo outras coisinhas mais também. Hum. Então, eu acho que foi essa onda maciça de propaganda na qual a imprensa teve papel fundamental também,
engoliu acriticamente toda aquela propaganda, massa de propaganda produzida pelo governo e reproduziu. Então, até hoje, eu começo a conversar sobre psicodélicos, seja em privado, seja em público, e a primeira coisa que as pessoas perguntam é: ah, mas volta da viagem? Volta mesmo? Tem risco de você nunca mais voltar? Ou é verdade que as pessoas pulam do 10º andar? Ou, ah, esse negócio de ayahuasca é muito perigoso, veja o assassinato do Glauco, coisas que aconteceram que não tem nada a ver, porque a pessoa que matou o Glauco não estava sob efeito da ayahuasca. Pelo contrário, até onde eu sei, o Glauco havia recusado a participação dele em cerimônias com a ayahuasca justamente por causa das tendências psicóticas, vamos chamar assim. Eu acho que era esse o caso do rapaz, que resultou, enfim, numa discussão na porta da casa do Glauco e resultou na morte dele. Ou seja, foi justamente uma tentativa de uso responsável, ou seja, de recusar o uso por uma pessoa aparentemente desequilibrada, que levou a esse acidente que as pessoas hoje atribuem à própria ayahuasca. Quer dizer, é uma distorção dos fatos. Agora, pode acontecer surto psicótico? Acontece? Sim, acontece. Alguns dos psicodélicos, como MDMA e um outro que a gente não falou ainda, chamado ibogaína, podem ter, por exemplo, efeitos fisiológicos sobre arritmias cardíacas, problemas cardíacos. Pode acontecer. Não acontece com frequência, são raríssimos, mas é possível fazer o uso seguramente, com monitoramento, acompanhamento, etc. Mas existe esse temor profundo de que são drogas perigosíssimas, e elas não são. O perfil toxicológico é bom, é seguro, com supervisão os acidentes e problemas são raríssimos, o efeito fisiológico existe, mas é ameno, vamos chamar assim. Tem aparentemente potencial medicinal, né, terapêutico, como as pesquisas estão mostrando, e tem praticamente nenhum ou muito baixo potencial para provocar dependência, que são as condições para as legislações incluírem substâncias no rol de substâncias proibidas, o chamado anexo 1 ou Schedule 1 dos Estados Unidos. É não ter benefício médico, ter alto potencial de causar dependência, e o outro que eu falo assim, e provocarem efeitos perigosos do ponto de vista fisiológico e tal. Os psicodélicos, esses clássicos, não satisfazem nenhuma dessas condições. Então, é um absurdo eles estarem na mesma categoria da cocaína, da heroína, que é o que acaba acontecendo, né? Enfim, eu acho que as pessoas, de um modo geral, têm medo dessa imagem negativa, mas elas têm medo também de uma outra coisa, que é a Verdade. conexão com o próprio consigo mesmo. Aí a Porque gente se une, né? Eu diria, eu ainda juntaria assim, tem medo da conexão consigo mesmo e, paradoxalmente, com abrir mão da consciência, que a gente no Ocidente, sobretudo, e pós-modernidade, a gente fetichiza muito a racionalidade, a razão, a consciência e o ego, ao mesmo tempo que a gente morre de medo quando a gente se conecta com o mais profundo do próprio eu, do próprio self, consigo mesmo. Por quê? Porque a gente também sabe mais quem é, quem somos nós, qual é o nosso desejo, quem é o mundo e uma vontade de transformar, né? De fazer uma outra realidade também, né? um outro nome usado especificamente para o MDMA é empatógeno, é um gerador de empatia. Eu costumo dizer que é um gerador de empatia consigo mesmo, antes de mais nada, mas também com os outros. A facilidade de você falar sobre coisas muito pessoais ou profundas, doloridas, traumáticas, sob efeito do MDMA é muito grande. Eu acredito que o benefício terapêutico para estresse pós-traumático vem muito disso. A pessoa consegue reviver os traumas, seja de guerra, de violência, abuso sexual, revisitá-los, reelaborá-los sem todo aquele sem reeditar também o sofrimento, o pânico, a dor profunda. É um pouco esse o mecanismo aparentemente por trás disso, e que
se aplica um pouco aos outros psicodélicos também, essa sensação de empatia, de comunhão com a humanidade, com a natureza, com o cosmos, etc. Desde que você, obviamente, faça uso prudente dessas substâncias, que são substâncias poderosíssimas. Então, a dose é fundamental e o que se chama de propósito, né, o setting, ou melhor dizendo, o set, o mindset, é o seu propósito mental com aquela experiência, o que você pretende tirar dela, e o setting, que é o contexto em que você faz a experiência. Você toma a substância, então se recomenda que isso seja feito próximo da natureza e não num apartamento fechado, barulhento de São Paulo, por exemplo, na companhia de pessoas em quem você confia, que pode ser um guia, pode ser um terapeuta, mas podem ser amigos também, de preferência pessoas com experiência anterior com psicodélicos, para que possam te acalmar se você entrar numa viagem ruim, que pode acontecer. A gente tem um bocado de coisa dentro da gente, inclusive um lado muito escuro, uma, Tem a uma, bad, né, Marcelo? Tem a é, bad. Tem a acontece, sombra, como diria Jung. Jung, exatamente. E acontece, claro, mas é muito menos frequente do que as pessoas imaginam. Tem pesquisas de internet, não é pesquisa científica no sentido pleno da palavra, mas essas enquetes de internet, feitas mundialmente, tem uma pesquisa que é feita a cada ano sobre o uso de drogas e psicodélicos em geral, e ali aparece, eu não vou lembrar os dados agora de cabeça, mas é muito baixo, assim, eu cito no livro, se não me falha a memória, no caso do Brasil, as pessoas que responderam, centenas ou milhares de pessoas que responderam essa enquete, dizem que tiveram, talvez uma vez na vida, cerca de 17% das pessoas que já experimentaram psicodélicos tiveram uma bad trip, uma viagem ruim, uma vez na vida. Quer dizer, uma coisa muito pouco comum, tanto em termos de pessoas que tiveram, quanto quem teve, quantas vezes teve, né? Eu posso dizer para você que tomei ayahuasca várias vezes, passei por momentos difíceis, exigentes, eu costumo dizer, mas nunca tive uma viagem ruim no sentido de sair perturbado, destruído ou deprimido de uma experiência delas. Podem ser difíceis, emocionalmente, inclusive, é muito comum você chorar sob efeito de ayahuasca. Muito, muito comum. Às vezes de felicidade, um choro estático, né? Isso acontece também, mas também porque você tem, às vezes se lembra ou revive coisas dolorosas, como, sei lá, a morte de um pai De ou alguém uma mãe. importante, né, para você. E não Então, existe encontro consigo mesmo sem afeto, sem exato. emoção. Não existe. E o Sem afeto chorar, sem rir, sem. pode ser E dor, que bom. mas é isso. Eu acho que as pessoas têm receio disso que você falou, de perda de controle mesmo. Uhum. Eu, como eu disse no começo, que eu morei na Alemanha, né? Eu gosto muito, muito de um dito, não é bem um ditado alemão que fala que confiança é bom, mas controle é melhor. E de 6 anos para cá eu meio que inverti isso e eu costumo dizer hoje que controle é bom, mas confiança é melhor. Ah, eu acho essa frase. Vamos fechar aqui com ela, então, Marcelo, não só porque ela é interessante, mas porque acabou, nós, na verdade, já ultrapassamos nosso tempo. A conversa foi fluindo assim, nem me dei conta aqui. Mas, sobretudo, porque eu acho isso chave. Vamos ultrapassar as nossas neuroses, as nossas, né, nossas pegadinhas, armadilhas obsessivas, que querem controlar tudo e que casam com os nossos medos mais paranoides. Vamos ultrapassar tudo isso e deixar, né, espaço para confiança, para ultrapassar o narcisismo egóico, para fazer elo, para ter empatia, para descobrir o novo, para fazer pesquisa, para dar um salto, olhar o mundo, refazer elos, pactos. Não é isso? Vamos embora, né? Com certeza. Fecha, o que você quer dizer aqui, Marcelo, Vou para. fechar a mensagem final. Eu diria, retomando o tema da confiança, então, acho que a gente tem que ter confiança na ciência e se Uhum, abrir para esses novos conhecimentos que a ciência psicodélica está trazendo, porque
eu acredito firmemente, por causa da ciência, que eles têm sim um potencial terapêutico enorme, principalmente para aquelas pessoas que hoje não são atendidas pela farmacopeia psiquiátrica disponível. 30, 40% dos deprimidos graves não encontram solução nos antidepressivos existentes. Então a gente tem que ter confiança nesse potencial, ele tem que ser comprovado, licenciado, etc. E lembrar que não é para sair fazendo experiências na louca por conta própria, porque são substâncias poderosas que podem sim desencadear surtos psicóticos em quem tiver tendência. Não se recomenda que adolescentes tomem, não se recomenda tomar sozinho, só sob supervisão. Enfim, são coisas do senso comum, vamos dizer assim, da prudência normal que todo mundo deveria ter, mas que a gente sabe que muita gente não tem. Então, essa é uma mensagem importante de deixar para não parecer que a gente está fazendo propaganda do psicodélico. Não, é a ciência que está mostrando que tem um caminho. Vamos ver que caminho é esse, se informar, deixar os preconceitos de lado e ver em que medida a gente pode apoiar essa melhora, esse desenvolvimento, esse progresso, vamos chamar assim. Uhum. Inclusive no Brasil, onde ainda há um preconceito enorme, principalmente depois das experiências políticas recentes que a gente teve. Maravilha, vamos ver que caminho é esse e que outro que você vai descobrir bem profundo no seu eu, certo? Certíssimo. Obrigada, Marcelo. Ó, Psiconautas, fica a dica, blog Virada Psicodélica. Vamos em frente, gente. Até a próxima. Até, Maria, muito obrigado. Um abraço. É.